Nós prosseguimos na nossa série sobre os 7 pecados capitais, isto é, pecados que geram outros pecados, pecados que dão origem a outros pecados, e nós vimos até agora 5 dos 7 pecados capitais. Quais são os pecados que nós vimos? Nós examinamos o orgulho, a inveja, a raiva, a preguiça, no domingo passado, a avareza. Restam ainda os 2 últimos, glutonaria e libertinagem. Os primeiros 5 pecados, eles são pecados chamados de pecados do espírito, pecados associados à imaginação, à mente, às emoções. E os 2 últimos pecados, ou seja, glutonaria e libertinagem, são pecados que estão ligados diretamente à dimensão biológica, à dimensão animal dos seres humanos, a sua dimensão corporal. Sem dúvida alguma, dentre os 7 pecados, este de hoje, a glutonaria, é o mais folclorizado. É aquele sobre o qual nós temos mais brincadeiras, mais piadas. Talvez seja também, isso é curioso, talvez seja também o pecado mais associado aos religiosos, mais associados às pessoas religiosas. Por exemplo, muitos conventos e mosteiros se tornaram famosos, notórios pela produção de doces, vinhos e licores. São conhecidos como produtores dessas boas coisas. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar do pastel de Belém, ou toucinho do céu, que são doces portugueses nascidos nos conventos. Existe até aquele ditado, sempre citado, não é? Hoje comi feito um padre, que nós adaptamos, né? Hoje comi feito um pastor. Quando seminarista, eu ouvia com muita frequência a seguinte brincadeira, né, que as pessoas faziam, que seminarista não era vocacionado, era bocacionado, porque tinha uma fome descomunal, né, sempre que convidado para almoçar na casa dos outros. Deve ser por conta da associação com a religião que esse pecado é chamado de o santo pecado da gula, né, ou seja, um pecado ao qual se atribui uma santidade, o que seria contraditório. E talvez seja por isso também, pela sua associação com a religião, que ele não seja levado muito a sério, né? Seja sempre tratado num tom com muita leveza. Comida nunca é só comida. Essa é uma observação de natureza antropológica. Nas sociedades humanas, comer é sobretudo um ato cultural. Foi o antropólogo francês Lévi-Strauss que lecionou no Brasil e escreveu um livro muito conhecido chamado O Cru e o Cozido, que fez a seguinte afirmação: a cozinha é um tipo de linguagem e cada sociedade transmite mensagens sobre a sua organização e seus valores através dos seus hábitos alimentares. Ou seja, é possível mapear e entender a vida de uma sociedade por meio da mesa dessa sociedade, dos seus hábitos alimentares. É possível entender a cultura. Por exemplo, datas especiais pedem pratos especiais. Também a mesa estabelece que determinados assuntos não devem ser tratados à mesa, principalmente num almoço de domingo. Também nós utilizamos a linguagem da comida, a linguagem das refeições, para descrever atitudes, características e traços da personalidade das pessoas. Por exemplo, nós nos referimos a uma pessoa dizendo, fulano é pão duro. Ou nos referimos a uma outra pessoa dizendo, fulano está por cima da carne seca. Ou dizemos a respeito de um negócio comercial, cuidado para não comer gato por lebre. Cuidado, ou seja, fique alerta. Ou dizemos sobre o perigo da impaciência, o apressado come cru. Veja como nós usamos o alimento ou os alimentos e as refeições para descrever as nossas relações sociais e traços de personalidade das pessoas. Portanto, a comida ela é uma chave importantíssima
em qualquer sociedade para a compreensão das relações sociais, das relações humanas. Quando nós queremos honrar uma pessoa, o que nós fazemos? Preparamos o prato que essa pessoa gosta, ou a convidamos para um restaurante que sabemos que ela apreciará. Por outro lado, quando se quer castigar uma pessoa, o que é que se faz? Vou deixá-lo a pão e água. Isso é castigo, é sofrimento, é punição para a pessoa. Quando duas pessoas estão brigadas, elas não se assentam juntas para a refeição. A coisa mais constrangedora, difícil, é comer em frente ou ao lado de uma pessoa com a qual você está brigado. Para resumir, então, nós podemos afirmar que em todas as épocas, em todos os lugares, o que se come, com quem se come, onde se come, o quanto se come, sempre foram codificados pela cultura e são portadores de uma mensagem do nosso lugar na sociedade, do espaço que nós ocupamos, sobre quem nós somos na vida social. Agora, não sei se você já havia observado isso, mas a glutonaria foi um pecado do qual Jesus foi acusado. Jesus foi acusado de ser glutão. Mateus capítulo 11, versículos 19 e 20, diz assim: pois veio João, que não comia e nem bebia, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Veja que nós poderíamos dizer que Jesus foi acusado de glutonaria e João Batista de anorexia. Ou seja, não comia nem bebia, diziam que ele tinha demônio, antes que essa enfermidade, esse distúrbio fosse diagnosticado. Essas acusações mostram a tendência nas culturas em geral ao desequilíbrio em torno do tema da comida. Ou seja, João que jejuava, João que comia gafanhotos e mel no deserto, era criticado pelos seus contemporâneos. Jesus, por sua vez, que se assentava à mesa e participava dos banquetes, também era criticado como sendo um glutão, uma pessoa dada à alimentação excessiva. Disso se conclui a seguinte conclusão nós chegamos: não se alimente para agradar os outros, você vai ser sempre criticado. Se você come pouco, você é anoréxico. Se você come muito, você é glutão. Não se oriente por aquilo que os outros dizem a seu respeito. Comida e moderação representam uma combinação muito difícil na vida dos seres humanos. Agora nós chegamos, então, àquilo que é o coração do nosso tema nesta manhã. Eu ia dizer o prato principal, A definição de pecado da gula. O pecado da gula reside em deixar a comida ocupar o centro da nossa vida, seja pelo exagero na quantidade de comida ingerida, ou pelo exagero na sua apreciação, ou ainda na preocupação exagerada em evitá-la. Gula não é apenas comer demais, comer com exagero, é sobretudo fazer da comida o centro das nossas preocupações. Talvez aqui você vá ouvir algumas coisas um pouco diferentes daquilo que esteja já condicionado na nossa mente. O glutão clássico se empanturra de comida. Entretanto, o glutão contemporâneo se empanturra de preocupação excessiva com a comida, excesso de informações a respeito da comida, se empanturra de preocupação em evitar a comida para não engordar ou para não adoecer. Também deveríamos acrescentar a essa categoria o que nós poderíamos chamar de culto à mesa, ou seja, uma glutonaria do culto à boa mesa, tão na moda gourmet nos nossos dias. Foi C.S. Lewis, escritor inglês, que fez a seguinte observação que eu compartilho com vocês, que é a seguinte: ele fala em glutonaria do excesso e em glutonaria da delicadeza.
E nós poderíamos acrescentar uma terceira categoria, que seria a glutonaria da estética, ou seja, as glutonarias seriam três: glutonaria do excesso, glutonaria da sofisticação e glutonaria da estética. Lembre-se o seguinte: gula não é comer demais apenas. Gula é, sobretudo, fazer da comida o centro das preocupações. A glutonaria do excesso, ela normalmente é praticada e está ligada às culturas nas quais há escassez de alimento. Por exemplo, numa época, num tempo, numa região em que as pessoas não sabiam se teriam comida na semana seguinte, não sabiam se teriam alimento no dia seguinte, comer o máximo que a ocasião oferecia era uma forma de armazenar, uma forma de guardar para o dia seguinte, para a semana seguinte, e esta era a grande tentação, ou seja, a gula do excesso. Não se sabia nada a respeito do dia de amanhã. Entretanto, numa cultura como a nossa, com supermercados que funcionam 24 horas, 7 dias na semana, com o delivery, que você pode chamar a qualquer momento pelo celular e a comida chega na porta da sua casa, ou seja, nisso que são as sociedades modernas, que são sociedades de abundância, ou seja, na qual há abundância de alimento, é claro que mediado pelo dinheiro, mas há abundância no alimento, ou seja, nessas culturas, culturas como a nossa, surge o que C.S. Lewis chama de gula da delicadeza, ou gula da sofisticação, que significa o seguinte: nós somos tentados, em meio a tanta oferta de alimento que existe, é preciso saber selecionar, apreciar, degustar, conhecer as diferentes opções, ou seja, tornar-se um gourmet. Essa é a nossa grande tentação, a tentação nos nossos dias. Cito um exemplo para você. Você já bebeu água extraída de uma mina glacial na Noruega? Água vinda da Noruega? Você poderia descrever a diferença entre o gosto da água extraída de uma mina calcária na França e água extraída de uma mina no sul de Minas Gerais? Você é capaz de descrever com riqueza de detalhes as diferenças entre a água vinda da Noruega ou a água vinda da França? Pois é, tem gente que se ocupa disso, tem gente que se dedica a isso, e não há uma crítica. Se o seu trabalho é vender água, né, se você trabalha numa empresa de água, você tem mais é que vender essa distinção. Mas eu só queria chamar a atenção para ilustrar para você como nós somos tentados à gula da sofisticação. Nosso problema não é mais quantidade, nosso problema é diversidade, é mostrar distinção social pela nossa alta capacidade de consumo. Vamos ver se nós conseguimos assistir um pequeno vídeo. Eu fiz uma compactação desse vídeo, ele tem 10 minutos, mas acho que com 1 minuto e meio você vai ter uma ideia disso que eu estou falando. Pedir a ajuda do Azaf. Bom, a gente vai começar então a fazer uma degustação aqui, comparar algumas águas com as outras, e seguindo aquela regra que se utiliza na degustação de vinhos, vamos começar da mais leve para mais encorpada, mais estruturada, né? Exatamente. Nós vamos evoluir então de uma água glacial, que é a água mais leve. Ela é a água quase que em estado natural da água, que é o H2O. Realmente, muito leve. Não tem gosto de absolutamente nada. Não contamina nenhum alimento, né? Ela é quase inexpressiva, né? A Evian, uma água sem gás, né? Da França, dos Alpes franceses. Vamos lá então. Às cegas seria muito difícil perceber a diferença. Todas essas águas são águas premium, né? Nós vamos provar agora a Aquapana, que aí sim, aí os minerais já vão se acentuar um pouco mais. Vamos provar então. Uma água um pouco mais salgada. Aqui já tem uma presença maior de sódio, é isso? Já tem uma presença maior de sódio.
Agora, bem diferente, né? agora já no finalzinho de boca a gente sente aquele Dá um retrogosto. retrogosto muito sutil, muito delicado, mas um pouquinho mais intenso que antes. O vídeo prossegue, são 10 minutos falando sobre água. Mas acho que você já teve... A coisa boa é que não engorda, né? Você pode provar quanto quiser, não vai ter problema com isso. A glutonaria hipermoderna, ela não se expressa exclusivamente na quantidade. Ela aparece numa valorização desmedida da diversidade. Ou seja, numa valorização desmedida da qualidade, do exotismo da comida ou do exotismo da bebida. Antigamente, quem fazia comida nos restaurantes era o cozinheiro, hoje é o chefe, e o chefe virou uma celebridade. É uma celebridade o chefe. Isso mostra como o nosso tempo tem um culto à sofisticação na alimentação. Na atualidade, são 3 os grandes programas de sucesso. Você deve saber exatamente do que eu estou falando. Grandes sucessos na televisão. E mostram esses 3 programas, de algum modo, as contradições do nosso tempo. Programa MasterChef, ou seja, como preparar comida, e são vários os programas desse tipo. Por outro lado, tem os programas sobre emagrecimento e os programas sobre saúde e bem-estar, que também ocupam tempo considerável na televisão. E chega a ser engraçado, né? Você assiste um programa sobre comida e fica com uma vontade, né, aguça a sua vontade de comer. Aí você muda de canal e tem um outro programa sobre como emagrecer, ou um outro falando dos perigos deste ou daquele alimento, e isso gera uma grande confusão, e não é por acaso que nós vivemos numa época de grandes distúrbios nessa área da alimentação e do modo pelo qual nós comemos na nossa sociedade. Talvez você fique preocupado, será que o pastor vai dizer que nós não devemos nos preocupar com a saúde? Será que o pastor vai dizer que nós não podemos ter prazer na comida, né? Ou seja, satisfação com o alimento? Não é pecado apreciar um bom prato, um alimento bem preparado, tampouco seria pecado cuidar do seu corpo, da sua saúde, ou seja, você deve se cercar desses cuidados. O pecado da gula reside, entretanto, em deixar a comida se transformar no centro da nossa vida. Seja o centro no sentido do excesso, ou o centro no sentido da sofisticação, ou o centro no sentido de evitá-la, porque nós estamos de tal modo preocupados com a nossa aparência, que também a comida se torna algo central na nossa vida. É isso que é o pecado da gula, e sobre o qual nós devemos manter a nossa atenção. 2 expressões vindas de Jesus que resumem, a meu ver, uma boa indicação sobre como nós devemos lidar com esses excessos que eu mencionei. Jesus diz 2 coisas: o pão nosso de cada dia, e nem só de pão viverá o homem. Nunca pisou e nunca pisará sobre a face da terra alguém tão sadio e equilibrado como Jesus de Nazaré. E ele disse essas 2 coisas importantíssimas sobre alimentação: que você pedisse o pão para cada dia, e que você confiasse que nem só de pão viverá o homem. Primeiro, ele nos ensinou na oração dominical a pedir então o alimento para cada dia. Um dos grandes problemas da glutonaria é a ansiedade. Nós tentamos resolver os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas inquietações, as nossas incertezas, ingerindo comida em excesso. Saiba que Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Saiba que Deus está cuidando da sua vida. E não tente resolver esse problema com comida em excesso. Trate a ansiedade com oração e confiança. Se você precisar de terapia, se você precisar de aconselhamento especializado, não hesite em procurá-lo, mas confie em Deus. Outra coisa que precisa ser lembrada é que Jesus nos ensinou a pedir o pão nosso. Não aqui pedimos o meu pão, não é o pão apenas para a minha vida, mas ele ensinou
a pedir o pão para os meus irmãos, ou seja, o pão que é compartilhado. Esse nosso mundo de água gourmet é um mundo que ainda não oferece água tratada, água de boa qualidade para boa parte da população. Essa é uma realidade que todos nós temos conhecimento. O nosso mundo de degustações e diferenciações de tantos pratos finos ainda não conseguiu resolver o problema da fome de milhares e milhares de crianças e pessoas, seja no nosso país ou em diferentes países e regiões do planeta. E é isso que a oração do Pai Nosso e o pedido do Pão Nosso deve nos recordar cada vez que nós oramos, cada vez que nós pedimos o pão nosso de cada dia. Em segundo lugar, Jesus nos ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O homem precisa de pão para viver, mas precisa também da palavra de Deus para viver com plenitude e para ser plenamente humano. O pão, ele enche o estômago, enche a barriga, como nós dizemos, mas a palavra de Deus enche o coração. A palavra de Deus dá sentido, dá propósito para a vida. A palavra de Deus enche o coração de generosidade, enche o coração de gratidão. A palavra de Deus faz com que nós sejamos capazes de exercer a nossa solidariedade com aqueles que necessitam também do pão. Sentir satisfação enchendo o próprio estômago é um instinto animal básico. Nós procuramos o alimento porque o nosso organismo assim pede. Entretanto, sentir alegria em compartilhar o pão, ou seja, o pão nosso, em saciar a fome dos outros, é isso que nos faz seres humanos, é isso que nos faz filhos de Deus. Ou seja, nós vivemos não só do pão material, mas nós vivemos do pão que vem de Deus por meio da sua palavra e que alimenta a nossa alma. Por fim, além dessas duas observações de Jesus, sobre esse tema eu gostaria de deixar com vocês o que eu estou chamando de a regra Jesus, Pedro e Paulo. Nós podemos aprender 3 coisas com Jesus, Pedro e Paulo, além dessas que eu já destaquei. Talvez um dia eu escreva um livro sobre a dieta de Jesus, Pedro e Paulo, né? Já que tem tanta moda de livro de dieta. Qual seria essa dieta? Quais são os princípios que nós aprendemos com eles? Primeiro, Jesus comia com todas as pessoas. Jesus se assentava à mesa com todas as pessoas. Há um teólogo dominicano que escreveu um livro sobre o Jesus histórico e ele diz que a grande revolução de Jesus foi a revolução da mesa, ou seja, comer com as pessoas que eram consideradas impuras. Jesus revolucionou a mesa do seu tempo e ele foi criticado porque ele comia na casa dos publicanos e pecadores. Isto nos ensina o seguinte: numa refeição, o mais importante não é o que está sobre a mesa, não é o que é servido, não é aquilo que está dentro do seu prato. O mais importante numa refeição são as pessoas que estão ao redor da mesa. É com quem você compartilha a sua refeição. É isso que dá sentido, é isso que faz da refeição uma refeição propriamente humana. Hoje, quando você se assentar para almoçar, quando você estiver ao redor da mesa, olhe para aqueles que estão assentados ali e na sua oração de agradecimento, agradeça a Deus pela vida deles, pelo privilégio de compartilhar o alimento com essas pessoas, porque é isso que dá sentido para a nossa vida e para o nosso ato de recebermos o alimento, de termos uma refeição a cada dia. Então, Jesus comia com todas as pessoas. Em segundo lugar, nós aprendemos com Pedro que nós somos libertados, ou fomos libertados, dos tabus alimentares. Em Atos, nós temos a famosa visão do lençol. E eu sou muito agradecido por essa visão. Todos que gostam de carne agradecem muito a visão do lençol que Pedro teve em Atos dos Apóstolos. Pedro era judeu. Ele havia sido enviado para o convívio com os não-judeus, isto é, os gentios, e ele estava bastante inseguro nesse contato, principalmente por conta dos tabus alimentares. E ele viu descer do céu
um lençol cheio de quadrúpedes, répteis e aves do céu. E ouviu: mata e come. E disse Deus para ele: não considere impuro nada daquilo que foi criado por Deus. Deus estava libertando Pedro e a igreja dos tabus alimentares. Deus estava pondo fim a todos os tabus de natureza religiosa. Hoje, os nossos tabus alimentares, em geral, não são de natureza religiosa, são de natureza estética, ou por conta da saúde, da preocupação com a aparência. Mas com Pedro nós aprendemos a lidar com os alimentos de um modo natural. E por fim, com o apóstolo Paulo nós aprendemos o princípio da moderação. Paulo escreveu: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E o texto que nós lemos ainda há pouco: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Em resumo, posso dizer para você o seguinte: coma com todos, sem se importar com o que falam a seu respeito ou pensam a seu respeito. Coma de tudo, obviamente guiado pelo bom senso, guiado pelas regras de higiene, guiado pelas regras culturais nas quais nós fomos também criados. Faça tudo isso com moderação, faça tudo isso para a glória de Deus. Que Deus o abençoe com um bom almoço hoje. Amém.